Olá pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês a fazer parte do mais um podcast aqui, A Arte de Servir. E hoje vai ser um podcast muito especial. Eu quero abrir esse podcast aqui de hoje falando do Ivan. O Ivan que divide essa mesa comigo do podcast A Arte de Servir desde o começo. E hoje esse podcast ele vai ser muito especial. Pessoal, não sei se você sabe, mas a arte de servir é a palavra política, é o significado da palavra política que veio de polis, né, que é a arte de servir a polis, ao que é o bem coletivo, né? E eu sou pastor aí há quase 25 anos, trabalhando no ministério, e eu sou pastor do Ivan há muitos anos. Fiz o casamento do Ivan, sou pastor do Ivan, e o Ivan congregando na nossa igreja, isso aí há muitos anos atrás, ele chegou para mim no momento, numa época da minha vida, a igreja, a tradição da igreja evangélica, ela sempre demonizou muito a política, né? Nós vemos uma tradição em que a política sempre foi muito demonizada, né? Isso não é coisa de Deus, porque nós tínhamos o entendimento de uma teologia mais escapista, que Deus ele não está afim de mudar o mundo. Deus quer nos salvar e nos tirar desse mundo perverso, né? E o Ivan chegou lá na igreja uma vez, um domingo de manhã, eu lembro que nós estávamos lá no final do culto, e falou, Cacá, eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho um chamado para a política. E naquela hora eu falei assim, cara, esse cara tá com demônio, não é possível. Porque um chamado para a política, eu tinha ouvido pessoas falando que tinha chamado para a África, chamado para a Índia, chamado para tantas coisas, mas um chamado para a política. E no dia eu orei com ele, falei, cara, mas eu realmente não sei como é que isso funciona. Se passou-se alguns anos, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho, isso. Eu contei poucas vezes, poucas pessoas sabem disso, que eu não gosto de mistificar muitas coisas, até mesmo por algumas questões, mas eu tive um sonho que Deus falando comigo, Cacá, você vai entrar na política. A primeira pessoa que eu lembrei foi do Ivan. Eu falei, não, o Ivan, cara, falou sobre política. E eu procurei o Ivan. Falei, Ivan, Deus me deu um sonho que eu estava entrando na política e eu queria entender um pouco mais esse sonho de Deus. O sonho foi muito forte, eu chorei muito. E o Ivan, desde aquele momento, foi a pessoa que me auxiliou no entendimento, principalmente no cenário de Contagem, que é a nossa cidade, onde eu fui começar a investigar sobre o que existia de partidos políticos na cidade. Foi quando a gente começou a investigar como é que é o cenário político da nossa cidade. E, e de lá para cá, de 2013, 14, 15, 16, já são quase 10 anos, que eu me envolvi pela primeira vez na política e o Ivan já estava tendo a sua experiência. E de lá para cá, o Ivan se tornou, com certeza, sem sombra de dúvidas, o meu maior parceiro na política, né? Um companheiro de verdade que eu tenho na política, uma pessoa que realmente vem lutando comigo lado a lado, com a sua habilidade, sua competência, sua seriedade, sua honestidade. E eu, nas últimas 4 eleições, eu disputei para prefeito, o Ivan estava comigo, disputei para o Senado, o Ivan estava comigo, disputei para deputado federal, o Ivan estava comigo, disputei para prefeito de novo, o Ivan estava comigo de novo. E nesse ano, Ivan, muitas pessoas me perguntaram, Cacá, você vai se candidatar a prefeito da cidade de Contagem, vai se candidatar a vereador? E desde o começo está no meu coração muito forte. O Ivan, desde o começo, sempre colocou o interesse de ser vereador na cidade de Contagem. E, sinceramente, eu quero deixar esse relato inicial no nosso podcast que hoje vai ser uma entrevista com o Ivan, que é uma das pessoas mais vocacionadas que eu conheço para, principalmente para o parlamento,
principalmente para esse ambiente que precisa de pessoas aguerridas, pessoas com caráter. E esse ano ficou muito forte no meu coração servir o Ivan, uma pessoa que tem me servido, tem me apoiado tanto esses anos. E esse ano é com muita alegria mesmo, que eu tô assim, juntamente com o Ivan, sonhando com a candidatura do Ivan para vereador. E o Ivan hoje é um pré-candidato a vereador na cidade de Contagem. E desde já hoje essa entrevista vai ser para a gente conhecer um pouco o Ivan e falar um pouco sobre o Ivan. Quem não conhece o Ivan, poder conhecer o Ivan. Essa figura que muitas vezes não está muito na mídia, não está ali na frente, não foi candidato uma vez, né? Mas sempre foi um suporte, sempre foi a pessoa que mais me fortaleceu nesses últimos anos. E esse ano o nosso time, o nosso grupo, toda a nossa equipe, a gente está completamente convencido que é um ano que nós vamos investir, nós vamos lutar ao lado do Ivan para conquistarmos aí talvez um mandato de vereador na cidade de Contagem, que será muito importante para o nosso grupo. Então eu gostaria, Ivan, primeiro te agradecer por tudo que você tem feito pela gente, pela nossa cidade, pelo nosso grupo, acreditando nessa nova política, nesses novos sujeitos políticos, acreditando nessa política que ela não é populista, que ela não é clientelista, que ela não tem como objetivo de fazer um carreirismo político. O nosso objetivo ele envolve causas profundas, como a questão da luta, né, que nós temos hoje, enorme, para ajudar pessoas que sofrem do uso abusivo de álcool e outras drogas. Para quem não sabe também, o Ivan ele faz parte da comunidade Ele Clama, é a pessoa que hoje cuida da instituição, né? Ele não está no cuidado direto das pessoas, mas quem cuida da instituição, quem cuida dos editais, quem luta pelos recursos lá perante o governo estadual, o governo federal, quem está ali o tempo todo nos ajudando a alcançar aquilo que de direito nós temos para manter o Ele Clama vivo. Então, se você pegar todos os editais, todos os recursos que o Ele Clama tem hoje, foi o Ivan que conseguiu para a gente. Então, tipo assim, é uma pessoa que realmente faz parte da nossa família. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Ivan para poder conhecer um pouco mais o Ivan. Eu gostaria de começar, Ivan, primeiro te agradecendo por tudo. De cara com Kaká. De cara com Kaká. Te agradecer por tudo que você tem feito pela gente, pela nossa família, pelo Ele Clama, acreditando nesse projeto político. Hoje, esse ano, você vai nos representar nas urnas, vai nos representar todo o nosso grupo, todas as nossas expectativas que nós temos para a política. A gente vai desaguar em você esse peso, essa responsabilidade. E me fala uma coisa, Ivan, conta pra gente um pouco de onde veio essa sua convicção com a coisa pública, né? Quais são suas memórias, quem te despertou para a política? Se você puder falar um pouquinho pra gente aí, vai ser muito importante pra gente conhecer melhor você. Beleza, obrigado, Kaká. Primeiro, agradecer pelos tantos elogios aí, essas palavras lindas. São verdadeiros. Realmente a gente fica emocionado porque são 12 anos, né, nesse posicionamento na política, 12 anos, e a gente caminha junto há 19 anos que eu te conheço, assim, de alguma maneira a gente está participando junto de alguma coisa, né, desde 2005. E esse posicionamento na política veio em 2012 para mim, 2011 para 2012, onde eu realmente me posicionei. Mas Deus começou a me dar umas palavras em relação a isso desde 2009, mais ou menos. 2009, 2010. E aí a gente estreitou um pouco mais isso, né? Eu e você em 2016, 2015 para 2016, acho que teve umas primeiras conversas ali em 2015. Em 2016, nessa possibilidade... Até então, né, eu conversava com você da possibilidade de você ser candidato a vereador em Contagem. Você lembra? Era para ser vereador, né? E você saiu conversando com um, com o outro pela cidade. Falou, Ivan, cara,
eu acho que eu vou candidatar a prefeito. Falei, que isso, Cacá? Já, né? Vamos rápido assim. E aí, naquele momento, foi que você decidiu a ser candidato a prefeito, bem próximo já, talvez ali. Talvez como se fosse um tempo como agora, assim, Não, foi uns antes. 7, 8 meses antes, né? Foi antes, foi bem É, uns antes. 7, 8 meses antes da eleição. Realmente, porque você teve que se filiar a um partido É, 6 meses não, antes, aconteceu né? muita Então, coisa, aconteceu muita foi. coisa. Então foi 2015 mesmo, as primeiras É, final conversas. de 2015. É, Que eu entrei em 2016 já com já com o projeto de prefeito, né? com o projeto de prefeito e já também com muitas batalhas, né, internas do Isso. partido. Então, top. É isso mesmo. Ali foi bem difícil. Mas assim, 2009 eu comecei a receber alguns convites de algumas pessoas muito queridas, alguns amigos, para que eu participasse de um movimento. Na verdade, que eles queriam que eu fosse um dos puxadores de um movimento de juventude Aham. em Contagem relacionada à política, né? Uma juventude partidária. Eu falei assim, ok, tudo bem, vou pensar sobre isso, mas assim, sem nenhuma intenção, sem procurar por isso, né? Eles me procuraram e inicialmente assim, sem, aqui não me trouxe nenhum desejo, nenhuma vontade, mas paralelo a isso, Deus foi trazendo algumas palavras através de algumas pessoas em reuniões de oração, inclusive uma reunião de oração muito importante na minha mente foi ali naquela casa, a primeira casa lá do lote da sua mãe e do seu pai, Aham. aquela casa de De baixo, no baixo. nível da Aham. garagem. Tinha umas reuniões, como fosse uma célula durante a semana, Tinha. do Ele Clama. E até num dia muito específico, muito especial, foi o Rodriguinho que estava dando a palavra. Aham. E o Rodriguinho trouxe uma palavra em relação a isso pra mim, sabe? Mas eu fui tipo Jonas, cara. Eu fui fugindo do negócio. Fugi 2009, 2010, 2011. Eu tinha uma empresa, né? Eu tinha uma empresa no ramo de confecções, você lembra muito bem, né? Sim. A mudança de mente, que é a tradução da palavra metanoia, que também é uma outra ação que eu participava na época, que era a Missão Metanoia, uma instituição que a gente trabalhava missões urbanas, né, evangelismo em cidades do interior de Minas. Corremos a gincana de Contagem, né? Foi muito legal. 2005, 2006, 2007. Depois de 2007 a gente começou a fazer um trabalho mais de evangelização pelo interior. E então eu participava de uma base missionária em Contagem, onde nós tínhamos a Missão Metanoia e a Mudança de Mente, junto com mais 2 empreendimentos, que eram fontes de recursos para a gente sustentar as missões e nos sustentarmos, né, também. Então eu estava vivendo aquele processo, tentando fazer aquilo dar certo, e Deus foi trazendo essas palavras sobre a política. Aí, em 2012, eu recebi um convite mais forte de participar das eleições de 2012, que eram as eleições municipais, né? Para prefeitos, vice-prefeito e vereador. E entrei para ajudar como um amigo, ajudando outros amigos, e foi uma eleição vitoriosa, né? O meu amigo João Guedes foi eleito vice-prefeito de Contagem. Eu recebi um convite para participar junto com eles, através de um grande amigo também, Thiago Guedes, que então me chamou para poder ajudar na campanha em algumas tarefas muito simples, coisas tranquilas que eu conseguia fazer, conciliar com o meu tempo. E aquela eleição foi vitoriosa, o seu João Guedes assumiu como vice-prefeito de Contagem, meu telefone tocou, ele me convidando para estar com ele no gabinete de vice-prefeito. Então eu tive essa experiência a partir de 2013, de ser assessor do vice-prefeito de Contagem. E ali eu senti que o chamado foi depois procedido de uma capacitação. Eu fui me sentindo, Deus me capacitando para aquele ambiente, para fazer aquelas tarefas, e assim foi que eu fui me entendendo como um ser político realmente, como uma pessoa que tinha tido um chamado e estava tendo uma capacitação para trabalhar, para atuar naquela área, sabe, Cacá? Grande oportunidade. E foi uma coisa assim muito interessante, porque de repente eu estava numa função, num cargo, numa posição, onde depois ali eu percebi como milhares de pessoas queriam
e tentavam estar numa posição daquela, e almejavam, né, e até brigam por uma função daquela, por um espaço daquele, e uma coisa assim que Deus construiu de uma maneira muito interessante, sabe, para que eu estivesse, algo que eu não busquei, e ele me colocou e estava me capacitando para aquilo. E ali eu consegui perceber, de dentro, né, de um espaço de atuação pública, o como é possível sim, através da política, mudar realidades, sabe, na sociedade, na vida das pessoas. Porque de fora a gente tem uma visão um pouco turva e às vezes até preconceituosa sobre a questão do cenário público, né, do serviço público, dos políticos. E de fato, muita dificuldade, muita coisa ruim, mas o que eu consegui perceber lá de dentro é muita potencialidade também, sabe? De pessoas boas que também existem, com ideias boas, mas que muitas vezes não estão com a caneta na mão ou com poder de decisão. E também recursos que, bem usados, potencializam ações que podem transformar a vida das pessoas. Então essa foi a minha experiência ali de 2013 até 2016, sabe? Iniciando ali, você perguntou como começou, foi nesse processo lá em 2009, com algumas palavras, alguns entendimentos que Deus foi me trazendo, e eu como Jonas ali fugindo da coisa. Até que em 2012 ali, entrei ali no ventre da baleia e fui cuspido já na praia, e a minha praia foi ali, dentro da prefeitura de Contagem. Ivan, mas você é filho do Carlos Alexandrino, certo? Sim, sim. E seu pai, ele foi diretor-geral? Sim, meu pai foi diretor-geral do Cefet de Minas por 2 mandatos. Por 2 mandatos. Isso. E você estava me falando aqui anteriormente que você tem uma memória, né, eleitoral com seu pai. Como é que foi isso? Minha primeira memória sobre política e eleição, depois eu compreendi, né? Deve que eu tinha em torno de uns 7 anos de idade, na porta do Cefet, ali na Avenida Amazonas, entregando os panfletinhos da campanha do meu pai, diretor-geral do Cefet. Os panfletinhos e os adesivos, os botos, né, que as pessoas colocavam ali no peito para poder... Que é um processo eleitoral. Um processo eleitoral, né, onde todos os alunos, os servidores, os professores do Cefet escolhem, né, quem é o diretor do Cefet. E foi a eleição que meu pai ganhou e não levou. Foi a primeira eleição que ele disputou, porque no Cefet, assim como em algumas universidades públicas, existe a lista tríplice, né? Então, os 3 mais votados entram para uma lista tríplice que vai para a mão do ministro da Educação. E o ministro da Educação que escolhe o diretor. Naquela eleição, meu pai ficou em primeiro lugar, mas o ministro da Educação escolheu, não lembro se foi o 2º ou 3º lugar. E foi uma confusão dentro do Cefet, porque os alunos fizeram tipo uma revolta dentro do Cefet, levaram até caixão, entrada dentro do caixão, greve de fome e tudo, para poder, que eles queriam que meu pai assumisse, né? Mas foi dentro do regramento legal da época, né? Isso que estava colocado na legislação, meu pai não assumiu. E mais 4 anos depois ele disputou de novo, ficou em primeiro lugar, novamente lista tríplice, e ele foi nomeado diretor do Cefet. Então minha primeira memória é estar ali na porta do Cefet distribuindo os panfletinhos. Carlos Alexandrino, diretor do Cefet. E ele foi resiliente, né, Ivan? Ele ganhou, não levou, depois foi de novo e isso. Foi vitorioso. Porque negão era violento. É violento. Violento. Mas meu pai foi... Ele foi o primeiro homem preto. Primeiro e único negro diretor do Cefet, da história do Cefet. Olha só. Primeiro e único homem negro. Inclusive, um pouco antes dele falecer, eu estive no Cefet, fiz questão de subir lá no 3º andar do prédio da diretoria. Tem na sala do conselho diretor, tem o mural, né? A galeria dos ex-diretores. Sim. Aí todos, só tem aquela única cara preta é a dele lá. Olha só. E engraçado que a gente vê essa questão na sociedade, né? Infelizmente ainda do preconceito. Meu pai sofreu muito preconceito desde que ele entrou como aluno do Cefet. Tem uma história interessante de pontuar aqui entre parênteses. Essa história da vida do meu pai. Meu pai entrou no Cefet como aluno, que é, digamos assim, como se fosse a entrada, né,
primeira forma mais básica de se entrar no Cefet é como aluno. E saiu como diretor-geral, que é o cargo mais alto. E ele, aluno, ele era filho do zelador. Meu avô era faxineiro dos vestiários do Cefet. É. E ele fez questão e fez de tudo na vida dele para que os filhos dele estudassem. E meu pai entrou no Cefet, muito pela vontade do meu avô, como aluno, saiu como diretor-geral. Mas é uma questão que no Brasil, e até tem muito a ver com a política, que a gente tem que enfrentar, que é essa questão do racismo estrutural. E isso eu vejo quando eu olho no quadro dos ex-diretores do Cefet, né? Nada contra todos aqueles homens brancos que estão lá. Mas quando você vê os alunos do Cefet, os servidores, os professores, você tem uma quantidade muito grande de negros e de mulheres. E quando você olha o mural, né, dos ex-diretores do Cefet, só homens brancos, meu pai como negro, e agora, 2024, assumiu a primeira mulher diretora-geral do Cefet. Agora é a primeira mulher? A primeira mulher. Uau. 20 anos depois do primeiro homem negro. Oi, Ivan. E que para você, assim, no seu coração, assim, na sua construção, agora esse ano nós temos uma eleição pela frente, né? Nós temos um grande desafio. Contagem é uma cidade que precisa de muita renovação, principalmente na Câmara de Vereadores. Uma cidade que tem uma Câmara de Vereadores muito de pessoas que têm 10 até 11, 12 mandatos, né, de um efetivo ali de vereadores que está ali há muitos e muitos anos, né? E tem uma característica muito clientelista, tem uma característica muito populista, assistencialista, né? E Contagem precisa de mudanças radicais em vários aspectos. Contagem precisa de mudanças na sua legislação, seja ambiental, seja social. Nós precisamos avançar, né, para uma cidade do futuro, uma cidade que realmente possa reconquistar, né, o seu status na área econômica, social, ambiental, cultural, né? E nós temos esse desafio de ajudar a cidade a avançar, até mesmo para a gente conseguir, né, um dos maiores objetivos que nós sonhamos como instituição, que é ter uma cidade mais justa, igualitária, com menos desigualdades, com mais oportunidades, emprego, renda, e também tenha a preservação do nosso patrimônio ambiental, como água e outras coisas. E fala pra gente um pouco no seu coração, assim, o que você acredita sobre a política no sentido de esse arte de fazer o bem público no seu coração hoje? Quais são, assim, na sua visão, os maiores desafios para um vereador na cidade de Contagem hoje? Sim. Eu tenho um amor, uma paixão por Contagem, que é uma coisa muito interessante, porque quando eu nasci num hospital em Belo Horizonte e já fui morar em Contagem, né? E uma coisa que eu sempre brinquei com meu pai e minha mãe é por que eles me registraram em Belo Horizonte? Porque na minha carteira de identidade está lá Belo Horizonte. Por que vocês me registraram em Belo Horizonte se eu sempre morei em Contagem? Não é aquela coisa de gostar da cidade, de querer viver a cidade, né? De querer participar e valorizar a minha cidade, né? Inclusive até foi interessante isso, que quando nasceram minhas duas filhas, né? Eu morando em Contagem, minha esposa morando comigo, Clara, em Contagem, e elas vieram nascer num hospital em Belo Horizonte, e isso se repetindo, né? Mas eu falei com minha esposa, eu vou registrar elas em Contagem. Registrei em Contagem. Então as duas são registradas em Contagem, embora tenham nascido no hospital em Belo Horizonte. As minhas nasceram no Vila da Serra e registrei em Contagem. Sim, sim. Porque minha esposa escolheu um hospital em Belo Horizonte que tinha um parto mais humanizado, aquela questão toda conceitual que é muito interessante, né? Que as mulheres têm
preocupado em observar isso mais agora, né? E então elas não deixei que isso se repetisse em relação a elas, né? Então, tomara que elas tenham também essa mesma paixão, esse mesmo amor por Contagem. Então, olhar por Contagem hoje e tentar fazer uma cidade melhor amanhã, eu vejo essa motivação que vem desse orgulho, desse amor que eu tenho pela cidade e dessa vontade que também minhas filhas possam amanhã ter esse mesmo amor e esse orgulho por uma cidade que possa estar até melhor para elas, né, do que está hoje. E Contagem, assim, eu vejo muitos potenciais, mas é uma cidade que a gente olha para ela e se sente assim muito travada, né? Muito travada em algumas coisas que a gente vê que não acontece. E a gente vê cidades às vezes menores do que Contagem ou de um porte muito semelhante, seja em Minas Gerais mesmo, ou viajando por São Paulo, por Rio de Janeiro, por outras cidades aqui, também do Sudeste, que tem uma população igual ou menor, e a gente vê uma cidade mais pujante, uma cidade com uma qualidade de vida melhor, uma cidade onde as pessoas têm acesso a mais empregos, uma cidade onde as pessoas têm acesso a uma renda melhor, acesso a serviços públicos, né, e mesmo privados melhores. Então, nesse processo de... Até anteriormente mesmo à entrada para a política, quando a gente tinha um trabalho na cidade, um trabalho social, um trabalho de capelania, um trabalho de evangelização, a gente percebia várias demandas que tanto o serviço público quanto mesmo iniciativas privadas não supriam. Mas quando eu entrei para a cena pública, eu comecei a ver, como eu te disse, das potencialidades, das possibilidades de melhorar, mas também a gente consegue perceber aquilo que está travando, né? E nesse ponto, a classe política de Contagem e especificamente os vereadores de Contagem, a Câmara de Vereadores de Contagem, eu vejo que é um ponto de muita atenção, porque a gente vê vereadores que estão ali, como você disse, há 10 mandatos, Isso. Né? E 5 mandatos, 3, 4 mandatos, e conversando com estas pessoas, ou mesmo vendo o que é produzido, o que já foi produzido através desses mandatos, eu sempre achei que era muito pouco em relação à possibilidade do que poderia de fato ser feito através de um mandato de vereador, através da força que tem você poder apresentar e aprovar projetos de lei, você poder direcionar o orçamento de um município que tem mais de 2 bilhões de reais para poder se movimentar durante um ano. E uma ação muito mais focada num assistencialismo de bairro para aquelas pessoas que são os eleitores, do que em projeto de cidade, em coisas que podem de fato transformar a vida das pessoas da cidade por completo, né? Então, isso sempre me incomodou desde aquele início, quando eu comecei de dentro a observar como que era a cena política de Contagem. E aí, como eu fui amadurecendo esse olhar político, eu fui percebendo que dava sim para a gente poder sonhar e pensar em fazer coisas diferentes. Observando vereadores e ação de vereadores em outros municípios, como a capital de Belo Horizonte, como outros deputados e senadores, e a movimentação legislativa que a gente via de algumas pessoas pelo Brasil, né? Nós temos inclusive uma grande referência, que é a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi senadora, que foi deputada estadual, que foi vereadora, né, lá na sua cidade. Então eu comecei a perceber que poderíamos sim ter forma de fazer diferente do que o que estávamos acostumados em Contagem, né? Uma política muito voltada no parlamento para a aprovação daquilo que se vem de proposta de prefeitura, uma aprovação muito passiva, né? Sem uma ação legislativa para poder melhorar projetos de lei, para poder melhorar a cidade, para poder barrar aquilo que talvez é errado e o prefeito está mandando. Então eu vejo uma Câmara de Vereadores muito sendo uma extensão da prefeitura, do que um lugar onde a ideia é colocada, é debatida, é modificada e é aprovada aquilo que é melhor para a cidade, né? E isso bateu para mim muito forte, e até foi um dos pontos de tomada de decisão para mim ter sido candidato a vereador em 2020,
que foi a mudança do plano diretor da cidade de Contagem. Aquilo ali para mim foi um absurdo. E isso é uma coisa que está muito um reflexo do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. A gente está vendo o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, que é escancarando na nossa cara as emergências climáticas. Sim. Escancarando na nossa cara que nós erramos na forma como a gente lidou com o meio ambiente nas últimas décadas no país. Se a gente for trazer a questão de Contagem, fazer um paralelo, por exemplo, com uma cidade que eu vi no Rio Grande do Sul, que o rio ele está fazendo a sua curva, né? E ele vem para cá e quando ele volta aqui tem um pedaço de terra aqui, né? E eles fizeram uma muralha aqui para caso a água ganhe força, ela não passe para cá e construíram um bairro aqui, né? O plano diretor daquela cidade permitiu essas pessoas construírem casas num lugar onde havia um risco de, caso acontecesse uma enchente, levasse aquelas casas e pessoas poderiam até morrer nessa situação, como que aconteceu agora. Se naquela época, e hoje eu vi o prefeito falando, nós temos que devolver essa área para o rio de novo. Então é uma matemática ambiental muito clara, né? Se eu avanço para lugares em que há risco ambiental, amanhã a natureza pode dar o seu troco e a gente ser prejudicado. Então é uma ignorância, né? E quando foi aprovado o plano diretor, eu lembro que você foi muito aguerrido mesmo, de se indignar mesmo, de falar isso está errado, não pode avançar. Poucas pessoas estavam até percebendo a gravidade daquele momento, né? Sim. Mas são questões que são votadas e são aprovadas ali no parlamento de Contagem hoje, que muitas vezes não existe um vereador hoje em Contagem que realmente está comprometido com essas causas, né, Ivan? Tipo assim, são poucos, né? Tipo assim, os que realmente fazem coro em relação às pautas que são importantes na cidade de Contagem. Sim. Essa pauta do meio ambiente, e hoje é a pauta climática, né? A pauta da emergência climática, ela é uma pauta que não é de hoje, de 2024. Sim. É uma pauta histórica, né? E por mais que isso não tenha uma grande adesão ainda na sociedade, nas pessoas, né? Ninguém está, talvez agora, a partir de 2024, esteja, e tomara que essa pauta do clima seja assunto de boteco, seja assunto de rodinha de amigos, né? Assim como é o futebol, assim como é outras coisas e assim como tem sido a política. Que seja na discussão da política agora daqui para frente, ou da sociedade, também a questão da emergência climática, do clima, do meio ambiente. Mas é exigido de um parlamentar, de um político, que ele se atente e estude e elabore de fato um posicionamento embasado em ciência, em estudo, né, em razão, não somente em emoção ou em ambição, sobre os temas mais diversos que nós temos hoje em sociedade que lidam com a política, e esse é um dos temas, que não é só o tema ambiental, mas é o tema também da urbanização, né? É o tema da política urbana do município. E ali em 2019, eu me assustei muito, 2018, 2019, com a incapacidade dos parlamentares de elaborarem uma frase, um raciocínio sobre um tema tão importante como esse. E ali, por exemplo, eles estavam para aprovar uma mudança muito significativa e forte na legislação sobre a urbanização da cidade, sobre a urbanização em cima de uma área verde, da última área verde da cidade, onde está a caixa d'água da região metropolitana, sem fazer um discurso e uma análise técnica da coisa. Eu falei, cara, como é que esses caras vão votar sim ou não num painelzinho para decidir algo que impacta no futuro da cidade, da minha geração, da próxima geração, porque a gente está falando de água. É água para tomar, água para poder tomar banho, água para lavar roupa, água para viver. Água é vida, né? Exato.
sem ter um estudo técnico, um estudo que possa balizar o camarada para subir em cima daquele palanque ali, daquele oratório, pegar o microfone e falar sobre dados, números, percentual, capacidade hídrica. Eu não vi nenhum vereador fazendo uma defesa técnica do texto. Eu falei, esses caras estão de sacanagem. Aí eu fui pesquisar e fui ver que só tinha um estudo técnico feito, que era um estudo da Copasa, que ela tinha contratado a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falava sobre esse tema e dava o resultado de que, se a mudança fosse feita da maneira como estava sendo proposta pela prefeitura, e os vereadores estavam prestes a aprovar, sem discutir a proposta da prefeitura, em 20 anos, a represa da Vargem das Flores, que é o miolo, a represa, né, o espelho d'água que está dentro de uma área verde, que é a única área verde ali daquele conjunto entre terminou Belo Horizonte, vem Contagem até Betim, a única cinturão verde daquela região, o estudo dizia que aquela água poderia secar em 20 anos. Falei, vocês estão de brincadeira? Conversei com vários. Vocês estão de brincadeira? Vocês vão aprovar uma mudança tão significativa como essa, sendo que o único estudo que tem é esse aqui mesmo? Ou alguém tem outro? Não, ninguém tinha outro. Aí você vê que um mandato de vereador, uma Câmara de Vereadores que tem um orçamento também milionário, poderia contratar uma outra universidade, um outro instituto, que fizesse um outro estudo, que se algum engenheiro tivesse coragem de assinar dizendo não tem risco, ok, aí você poderia botar um estudo contra o outro, mas os caras nem isso tinham. Falei, alguém tem que mudar isso aqui. E no fim era pura especulação imobiliária. Aí a gente vai entendendo o que tem por trás, né? Especulação imobiliária, valorização de terrenos. Então a gente vê o desvio da função da política, sabe, Cacá? Uma coisa que... E a cidade perde muito. Que eu não aceito você utilizar uma ferramenta para função errada, né? Uma faca de cozinha é para usar na cozinha, né? A palavra corrupção, né? Corromper. É mudar a destinação de algo que é feito para aquilo, né? O recurso público é feito para servir à sociedade, ao público. Então, se alguém pega o recurso público e usa de forma particular, é corrupção, é desvio, né? E quando a pessoa usa a ferramenta política para uma função que não é pública, que é a valorização de um terreno porque ela tem interesse econômico naquilo, isso é um desvio da política, né? É um desvio do uso público, da função do parlamento. Então são algumas coisas assim que me impactaram muito ali em 2018, 2019 e a minha decisão de, para além de já estar participando, né, da cena pública, da política, nos bastidores, seja no momento que eu estive participando da gestão até final de 2016, né? Dali para frente não estive mais participando da gestão do município de Contagem, e de poder realmente aventurar em ser candidato, em tentar ser protagonista daquele momento, daquela cena onde o futuro da cidade está sendo decidido, sabe? Sim. E poder ter uma voz para poder... Por mais que a gente tenha um voto só, eu acho que cada vereador ele tem uma voz que ecoa para os 21 vereadores. Sim. Uma voz que ecoa para ser ouvida por todos os agentes da prefeitura. É uma voz forte que ecoa sobre toda a cidade, que tem diálogo com a Assembleia Legislativa, que tem diálogo com o governo federal. E isso, quando isso não é usado, empobrece o debate político e, consequentemente, empobrece a cidade, sabe? Sim. Então, não é questão só de você ter um voto. Porque eu vi isso também de um vereador. Falei com ele, tentando mudar o voto dele, ele falou assim, meu voto não vai fazer a diferença. Meu voto não vai mudar nada. Eu falei assim, mas como assim? Equivocado. Mas como assim você bota seu nome na urna, você é eleito, e agora que chega aqui, tem que decidir um tema tão forte, você fala que seu voto não faz diferença. Primeiro que o voto faz diferença, sim. Que o voto é uma manifestação de protesto, de mostrar que tem pessoas que pensam diferente. Exato. Mas a voz de um parlamentar é uma coisa muito forte também. Sabe? Quando um parlamentar sobe na tribuna, é um parlamentar que chega nele um microfone da imprensa para poder dar uma entrevista e aquilo passa para milhões de pessoas ouvirem. Então, é um voto e é uma voz. E ainda mais nesse tempo da digital. Sim, sim. Pode estar gravando aquela voz
E se a maioria ali não concorda, a cidade pode concordar com aquele parlamentar. Exatamente, isso. Né? Hoje nós temos um poder muito mais forte, Muito maior. que você ter o espaço num plenário de uma Câmara de Vereadores é um espaço importante. E ele é multiplicado em milhares de vezes com um vídeo Ô, Ivan, você sabe o que que significa? pode ecoar pela cidade. Né? Sabe o que significa a palavra intercessão? É a palavra hiperitugano. Hiperitugano. Você falou essa palavra, eu achei maravilhosa outro dia. Intercessão, que na verdade é entrevistar. Sim. Então a Bíblia fala que quando você vai orar, você vai entrevistar, interceder, a palavra intercessão. O Espírito intercede. Mas pô, você vai entrevistar o quê? Aí Jesus ele fala, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Então você só faz o que você vê. Você só sente o que você está vendo, né? Então se você não está vendo, você não está sentindo, você não está agindo. Entende? Então, assim, o nosso grupo hoje precisa, o nosso grupo é um grupo aguerrido, é um grupo que hoje está todos os dias lidando, talvez, com uma das maiores dores, ou se não for a maior dor que a cidade de Contagem, região, ou o Brasil tem hoje, que é o uso abusivo de álcool e outras drogas. Sim. Que são milhares e milhares e milhões de pais e mães que hoje procuram a gente, né, que está o tempo todo no nosso telefone. Hoje eu acordei de manhã com 3, 4 pedidos. É todos os dias nós trabalhamos juntos na comunidade Ele Clama. A gente sabe o tanto de pessoas que demandam sobre a gente hoje. E muitas vezes nós não acessamos. Por exemplo, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas hoje, né? As políticas sobre drogas do nosso município, elas estão organizadas. Existe alguém como você, como eu hoje, de fato, preocupado com as políticas sobre drogas do município de Contagem? Então, estar no parlamento, Ivan, também é ter acesso ao que está sendo decidido. Sim. É saber o que está acontecendo. É pautar. É pautar. Então, como é que nós Cobrar. vamos dar a nossa opinião se a gente não está lá dia após dia, sabendo o que o prefeito, o que a prefeita está fazendo, o que os vereadores estão fazendo? Então, nós precisamos, nós queremos, nós ansiamos por muitos anos ocupar esses espaços. Só que muitas vezes nós enfrentamos todas as últimas eleições. Nós não fomos vitoriosos, mas nós estávamos lá. E estaremos em todas as próximas. Esse ano com você, a nossa esperança é ter uma pessoa como você, com a sua capacidade, absorvendo tudo o que está acontecendo na cidade de Contagem e trazendo para o nosso grupo para a gente poder ajudar a trazer soluções, a lutar, a guerrear, para fazer com que Contagem se torne uma cidade cada vez mais, como a Bíblia diz, muito, muito, muito bonita, Isaías 58, para que a sua cidade se torne habitável. Isso. Né? E, Ivan, falando um pouquinho sobre a questão do uso abusivo de álcool e drogas, né? O que você tem, assim, o que você pensa que nós podemos melhorar na cidade de Contagem hoje em relação às políticas sobre drogas? Cacá, muito interessante isso, porque é uma política pública difícil de ser feita, Sim. mas extremamente importante. É uma política que não é hoje... É uma das grandes dores da sociedade, mas hoje não é uma grande pauta na discussão política do município e até mesmo da sociedade do Brasil. E quando é discutida, ela é discutida com muitos preconceitos e com muitas... viés ideológicos que não levam à solução. Que não tem solucionado. Não soluciona o problema, né? E hoje eu atuo junto com você na comunidade Ele Clama. Já são 7 anos que nós estamos trabalhando juntos. Sim. Uma instituição que tem 21 anos, uma instituição que já atendeu mais de 10 mil pessoas por esse Brasil, né? E a gente tem esse trabalho permanentemente em Contagem, esse trabalho de recuperação de dependentes químicos, que é o acolhimento, né? Mas também hoje um trabalho muito bonito e muito importante, que é o trabalho de prevenção, né? Prevenção é uma coisa linda, maravilhosa, né? Porque a gente vê como é que é a dificuldade de você restaurar uma vida depois que ela foi afetada pela dependência química. A dependência química, que é uma doença considerada
por muitos como uma doença sem cura, né? Uma doença que... Pela OMS. Pela OMS como uma doença sem cura. Então, assim... Ela é uma doença incurável, progressiva, e ela é uma doença, ela é progressiva e ela é incurável. Onde a gente consegue, nesse modelo de acolhimento institucional, levar a pessoa para uma vida de abstinência, né? Mas quão maravilhoso é se a pessoa não tivesse entrado na situação de dependência química. Então hoje, através do esporte, essa ferramenta tão maravilhosa, sim, que é o esporte, que é o basquete, principalmente, né? Futebol também agora com futsal, a gente tem trabalhado dentro da comunidade de Heliclama, dentro da visão Heliclama, através do Contagion Towers, essa parte de prevenção ao uso de drogas. Mas a gente é uma célula ali no meio de uma multidão de problemas e de pessoas que estão fazendo nada ou que estão fazendo alguma coisa. E é por isso que existe o Estado, a importância das esferas de poder público. E para isso a gente precisa, e eu sinto muito, uma ação mais forte, uma ação mais presente da Prefeitura de Contagem, dos vereadores, da Câmara de Vereadores, né? Através de leis, através de projetos, através de recurso, através de outras instâncias de atuação, como o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que é um conselho que infelizmente está paralisado há 4 anos, para que a gente possa ter ações mais precisas na parte de recuperação e também na parte de prevenção ao uso de drogas e também na parte de acolhimento de tantas pessoas que a gente está vendo em situação de rua, né? O número de pessoas em situação de rua aumentou demais nos últimos anos, sim, no Brasil, né? Devido a um declínio econômico que a gente viveu em alguns dos últimos anos e também, principalmente depois da pandemia. Muita gente foi para a rua na pandemia. Foi. E muita gente que foi para a rua na pandemia não voltou para casa e, na verdade, experimentou a questão da dependência química na rua, que é uma fuga, né? Que é uma saída que a pessoa, sim, tem ali para essa situação emocional tão complicada que é viver em situação de rua. Então, muita gente vai para a rua por causa das drogas e tem gente que foi experimentando, principalmente depois da pandemia, foi para a rua por causa de uma questão econômica e experimentou as drogas na rua. Então, hoje a gente precisa de ter uma política mais assertiva, uma política presente no dia a dia da cidade, para poder a gente acolher essas pessoas em situação de rua, selecionar ali dentro o que é dependência química e cuidar da dependência química e ter também uma abordagem, principalmente em crianças e adolescentes, para trabalhar a questão da prevenção ao uso de drogas. Sim. Sabe? A gente precisa encarar isso de frente, é nas ruas, é nas escolas. E isso começa numa discussão onde o parlamento é um lugar de discutir isso, a Câmara de Vereadores de Contagem é um lugar de discutir isso. Não podemos, às vezes, ficar esperando só o prefeito tem que dizer algo, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem que propor, a Secretaria de Direitos Humanos tem que propor. Poxa, se um vereador propor, está colocado isso no debate para poder ser pensado, né? Uma proposta de lei, uma proposta de um projeto, a cobrança para que um projeto possa sair do papel. Então, eu vejo hoje a necessidade da gente poder puxar essa pauta de novo em Contagem, sabe? Sim. E isso é a sua história, Cacá, eu sei, e é a história do Heliclama, que praticamente o Heliclama e você foram precursores das políticas públicas sobre drogas e sobre moradores em situação de rua em Contagem, lá em 2005, 2006. Eu lembro que a gente no Metanoia utilizou um galpão que vocês tinham lá no Novo Eldorado, sim, como QG de uma das nossas gincanas que nós participamos. Que era o centro de referência da população de rua. Que virou o centro de referência da população de rua, que virou um modelo de política pública nacional, que é o Centro Pop, né? Hoje existe na política pública nacional o Centro Pop. Na época não existia. Então olha para você ver que importante uma ação de uma pessoa, de uma instituição, de uma organização que gerou uma política pública que nasceu no município e depois também surgiu no Brasil, né? Se juntando com outras iniciativas que tinham pelo Brasil todo e gerou uma política pública nacional. Mas é uma política pública que precisa estar em evolução e que precisa estar em execução, né? Que precisa ser melhor elaborada no papel, mas precisa ser colocada em prática. E hoje a gente vê essa dificuldade em Contagem, né? Nós temos uma região, por exemplo, perto do Itaú Power Shopping, numa área que foi as pessoas foram tiradas ali da região ali da Vila Samag, principalmente. Sim. E aquilo ali
virou praticamente uma cracolândia de contagem. Né? A gente passa ali, a gente vê ali praticamente ali uma cracolândia de contagem. É uma cracolândia, sim. Né? Tem algumas, né? Ali é uma das maiores. Então isso já tem alguns anos que está acontecendo. Eles chamam de Pardini, né? Sim, nas costas ali do Hermes Pardini, entre o Hermes Pardini e a Vila Samag. Popularmente eles chamam de Pardini. Então ali foi tirado ali as pessoas que habitavam aquela região ali para poder ter um projeto de saneamento público e virou um problema de saúde pública. Porque ali não foi feita uma política pública de acompanhamento e hoje ali é um dos grandes pontos de distribuição de venda de drogas no município. Sim. Alguém precisa de olhar por isso. Sim. Nós precisamos de ter programas de abordagem, nós precisamos de ter políticas públicas, nós precisamos de ter instituições potencializadas pelo poder público, que possam abrigar essas pessoas, trabalhar a dependência química. Né? Uma rede. É uma rede, porque vai trabalhar a dependência química para quem é dependente químico, vai trabalhar um retorno para a família, para quem tem família. Essa pessoa precisa de emprego, mas como é que ela vai ter emprego? É capacitação profissional? Então é todo um link de situações e de outros equipamentos públicos e de políticas públicas que o município tem ou que tem que desenvolver, mas que nós precisamos de pensar sobre isso. Sim. Porque a coisa vai afetar a família de uma mãe, de um pai, quando o filho começa a utilizar drogas, seja aos 12, 13 anos, ou mesmo uma pessoa que já está com 40, 50 anos, numa situação de dependência química, numa situação de rua, né? Uhum. Isso afeta demais a vida de todos nós, que inclusive isso é segurança pública. Se a gente fizer uma pesquisa também com em qualquer lugar do Brasil, a gente vai ver que uma das principais coisas que as pessoas vão colocar que elas gostariam de ter do serviço público, seja do governo federal, estadual, seja do governo municipal, uma das principais dores das pessoas é a insegurança. É o medo de andar na rua. Né? Ser roubado. De ser roubado no celular, de ser roubado o carro, de alguém entrar na casa dela, de perder a vida. Né? E hoje, a questão da dependência química, do tráfico de drogas, é um elemento central na discussão da segurança pública. Então nós estamos falando de desenvolvimento social, nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando sobre dignidade. Né? E, Ivan, nós temos um modelo hoje, né, no Congresso Nacional, né, que eles chamam de presidencialismo de coalizão, né, que é a relação, que é como acontece, como é concebido a relação entre o parlamento, né, e o poder executivo, né, e o judiciário. Né. O modo operante ali eles chamam de presidencialismo de coalizão. O mesmo acontece com o município, o modelo é o mesmo, que se replica. O modo operante da relação do prefeito com o vereador é o mesmo do governador com a Assembleia, é o mesmo do presidente com a Câmara de Deputados Federais e Senado. E você falou umas coisas muito importantes, porque as pessoas elas desprezam muito, né? Muitas vezes, ou então o próprio vereador, ele parte para uma forma de exercer o seu mandato de uma forma muito assistencialista, com suas ONGs, fazendo aquele trabalho ali de manter ali o seu curral eleitoral, de uma forma muito clientelista, não trabalha para a cidade, não trabalha pauta de cidade mesmo, não quer ficar muitas vezes mal visto pelo Poder Executivo porque quer essa situação, porque aí tem mais vantagens, tem outras questões. Mas o trabalho do vereador, de fato, né, que é o ato de legislar, de ser um vereador, de ser um fiscalizador da cidade, né? Isso leva o vereador a um status muito interessante, uma vez que ele exerce a sua função de fato. Em Contagem não é diferente das outras cidades. O presidencialismo de coalizão, que eu falo, que é o modo de agir, né? O que de onde veio o termo toma lá da cá, né? Porque também o prefeito não faz nada se não for aprovado na Câmara. Logo, a Câmara de Vereadores ela quer executar os seus projetos através do recurso do Poder Executivo. E muitas vezes essa troca, perde-se nessa troca os principais objetivos que a cidade
precisa para ela funcionar bem, que é o que realmente o povo precisa. E você defendeu muito bem a ideia que não, que o vereador ele tem sua voz, ele pode pautar uma discussão, né? Ele não precisa praticar esse modo adoecido pelo presidencialismo de coalizão, que é como funciona a relação com o prefeito. E na sua opinião, assim, uma pergunta para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje, e que eu acho que foi muito rica, você apresentou muitas coisas interessantes. Você, qual é a causa que mais te empolga hoje? Qual que seria, assim, como vereador, uma coisa que, se você tendo um mandato nos próximos 4 anos, você gostaria de entrar e deixar sua marca? Falei assim, cara, eu tô deixando um legado para a cidade de Contagem. Qual que seria, com a sua visão de política, com a sua visão de Contagem hoje, o que você traria de causa majoritária no seu coração? Cacá, eu acho que são 3 pontos, um tripé aí. Primeiro, essa causa, essa pauta relacionada à segurança pública e à dependência química, as questões relacionadas à droga. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido muito abandonada, principalmente no parlamento. Historicamente, não consigo restaurar dentro da Câmara de Contagem um parlamentar que puxou essa pauta com coragem, com firmeza, nas últimas décadas, sabe? Então, é na questão da prevenção, começando das crianças, dos adolescentes, nas escolas, através de cultura, através de esporte, através de ferramentas que a gente possa trabalhar a prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas para as nossas crianças e adolescentes. E também a forma de ter equipamentos públicos ou mesmo parceria com a iniciativa social, com as ONGs, com as organizações da sociedade civil, de uma forma mais organizada, para que a gente possa também trabalhar o acolhimento e também o tratamento das pessoas que estão em situação de dependência química. Eu acho que isso tem que virar uma política pública que passa, sim, e é acompanhada pelo Parlamento, pela Câmara de Vereadores de Contagem. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente já tinha discutido também, que é uma coisa que move meu coração, e eu acho que hoje deve de mover o coração de todas as pessoas, é a questão do meio ambiente, das emergências climáticas, a questão do desenvolvimento sustentável, uma Contagem com desenvolvimento sustentável. E tem algo muito interessante que a Marina falou no pronunciamento dela essa semana, né, na Semana do Meio Ambiente. Ela falou que cuidar do meio ambiente é cuidar da vida das pessoas. Então a gente quer cuidar da vida das pessoas para que a gente tenha vida e daqui a 10 anos, 30 anos, a gente tenha um ambiente onde as pessoas consigam também viver, porque isso foi, de certa forma, afetado no que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A gente viu o que aconteceu também lá em Dubai debaixo de água. Afeganistão também teve uma enchente onde matou muita gente, uma força da natureza muito forte ali. A gente está vendo a potencialização que está tendo dos vendavais e dos tufões nos Estados Unidos, vindo em momentos onde não era costumeiro se vir, vindo uma intensidade muito mais forte. Então, a preservação hoje da vida das pessoas que vivem nas cidades é também a gente cuidar desse ambiente comum que a gente tem, que é o meio ambiente. Então, acho que é uma pauta que precisa de ser melhor abordada hoje nas cidades, tá? E até por força de imposição da natureza nesse tempo que a gente está agora. Então, a segunda. E eu acho que a terceira, Cacá, é ser um exemplo. É mostrar que é possível fazer política de uma forma diferente como está sendo tradicional. Eu acho que não tem problema nenhum um vereador que é base do prefeito, da prefeita, eu não acho que não há problema nenhum um deputado que é base do governador, que é base do presidente, um senador que compõe a base do presidente da República. O que está errado é porque essa pessoa é base, ela querer ter uma influência dentro do governo e, por causa disso, o governo influenciar completamente nas suas decisões dentro do parlamento. Então, eu acho que o vereador ele tem que ter uma certa independência
para poder analisar aquilo que é melhor para a cidade. Independente se o prefeito ou a prefeita colocou essa pauta para ser votada no sim ou no não. Eu acho que essa independência é uma coisa que eu não tenho visto historicamente nos últimos anos em Contagem. Cara, tem uma coisa que é esquisita hoje em dia, porque a gente está vendo as brigas dessa polarização odienta que tem hoje no Brasil, onde os deputados, a gente vê isso em Brasília essa semana, teve, semana passada teve, semana que vem vai ter também. Dos caras às vezes quase saindo tapa. Tá indo para força física. Eles estão começando a demonstrar que a sua força ela está também na sua capacidade de lutar também, né? Sim. Você vê né? chamando o outro para briga. Tá chamando para ir para mão. Isso é horrível, isso é baixo, isso é feio. Político, isso é feio, né? Mas é importante que a gente tenha um debate que pode até a certo ponto se acalorar de ideias, mas no campo das ideias, onde um defende uma coisa, o outro defende diferente, e a gente juntos pode chegar a um meio termo que seja importante para a sociedade, né? Mas em Contagem, historicamente, a gente tem um ambiente dentro da Câmara de Vereadores, entre aspas, de uma passividade muito grande, onde parece que é um ambiente de paz, porque não tem briga, não tem discussão, mas na verdade ali não tem debate de ideias, sabe? Não tem debate de ideias. Perfeito. Então é todo mundo aderindo àquilo que está sendo colocado num jogo de interesses que já foi combinado ali por trás, seja com o presidente da Câmara, seja com o prefeito. E isso não é saudável para a cidade. Eu acho importante que tenha e nesse terceiro ponto que você está colocando, de ser um exemplo onde se pode ter um mandato com independência para poder colocar pautas importantes, estruturais para a cidade, certo? Que não são trazidas necessariamente pelo prefeito ou pela prefeita, mas que podem ser propostos pelo parlamento também e que podem ser discutidos com uma independência que é dada a cada um dos vereadores pelo processo legal. Todos foram eleitos, têm voto e ali estão representando uma parcela da população, na verdade até representando a população como completo, né? Não representam só os seus eleitores, mas podem representar algumas ideias que eles colocaram nas eleições e que os elegeram, mas colocar isso com independência, ou seja, ter um ambiente de discussão. Eu estou dizendo a questão do ambiente da briga, porque eu acho terrível, mas eu vejo como positivo quando a gente vê dentro de um parlamento, como a gente vê na Câmara de Belo Horizonte, como a gente vê na Assembleia Legislativa, onde tem pessoas que discordam umas das outras. E isso é positivo. O que é ruim é essa briga onde o cara quer chutar o outro, onde o cara quer fazer um videozinho que vai dar like na internet, mas ele não tem proposta, não tem solução que vai de fato resolver esse problema, essa situação. Perfeito. O cara quer gravar um vídeo entrando, mostrando que as ambulâncias estão paradas, mas esse cara não tem uma proposta de legislação realmente que vai fazer com que daqui a 20 anos não tenha um outro governador que vai deixar a ambulância parada. Isso. Porque ele travou aquilo ali no processo legislativo, né? Eu acho que isso é que é importante a gente ter no parlamento. E em Contagem, eu queria assim, ser uma pessoa que vai sair e vai poder ser um exemplo. Ó, um dia teve um cara aqui que teve coragem para poder propor o que era importante para a cidade, para poder fazer a discussão dentro daquilo que era melhor para a cidade, não simplesmente aderindo, aceitando o que já veio pronto na construção que foi feita, seja por prefeito ou prefeita, seja por presidente ou presidenta da Câmara. Então acho que é um ambiente muito importante para a gente poder fazer esse debate, esse diálogo, Cacá. Oi, Ivan, muito bom. E eu vi também um vídeo na internet esses dias, nesses vídeos de casais, de comédia, né, que são muito populares hoje na internet. Uma mulher, um cara falando assim: amor, eu tô indo pro boteco, não tenho hora para voltar. A mulher: ô, meu amor, vai mesmo, Deus te abençoe, né, que negócio todo, né, cuidado, não volta muito tarde e tudo mais. Aí o cara colocou assim, ó: essa não é a mulher que eu quero. Aí daqui a pouquinho ele tá no boteco e vem uma mulher fala assim: o que você tá fazendo aqui? Vai pra casa agora, não quero ser no boteco não, que não sei o que, não sei o que. Aí o camarada, aí ela tirando ele dali, né, e ela falou assim: essa é a mulher que eu quero. Porque eu achei interessante que eu, como um prefeito, por exemplo, de Contagem, um dia, vamos supor, você acha que eu vou querer um parlamento
Dizem que a bajulação é o perfume do capeta, né? Você quer um parlamento que vai fazer vista grossa para os seus problemas e que o tempo todo está igual aquele cachorrinho, que bonequinho que fica com a cabecinha assim atrás do carro, dizendo sim para tudo por causa de vantagem? É extremamente importante pessoas que realmente estão preocupadas com a cidade e que vai te despertar, né? Então, ser um vereador, saber que você é uma pessoa respeitosa, que você não está ali para humilhar Sim, o sim. prefeito, você não está ali para lacrar, não é uma ideia de lacração, mas chegar prefeito, eu não vou aprovar esse processo aqui, porque isso aqui vai prejudicar, não só vai prejudicar o seu mandato. É. Vou melhorar isso aqui? Vou melhorar isso aqui. Isso. Tipo assim, nisso aqui eu sou oposição a você. Você sabe que eu sou um vereador muito. Eu não sou populista, não tô aqui lacrando, não vou precisar de ir para as redes sociais falar que eu fui contra você. Eu tô te falando, eu não concordo com isso aqui. Sim. Isso aqui eu analisei, nós gastamos um recurso, nós fizemos pesquisa e, e esse novo marco regulatório que você está querendo aprovar aqui, ele não vai passar e a gente precisa de ser muito sincero. É uma política muito verdadeira, olho no olho, Isso. sem lacração, sem a ideia do quem venceu, quem perdeu, todo mundo ganhou. A cidade tem que ganhar. Não é o parlamentar que tem que ganhar, não é o prefeito que tem que ganhar, a cidade tem que ganhar. No final das contas, quem ganha é a cidade. Quem tem ganha é a cidade, mas quem tem perdido é a cidade. Né? Sim. Esse é o problema. E, Ivan, então eu quero. Como é que tá essa câmera aqui? Tá bem aqui? Eu quero finalizar aqui agora falando o seguinte, Ivan. Pessoal, eu concorri às últimas 4 eleições, né? 2 para prefeito, uma para o Senado e uma para deputado federal. Sempre tive o apoio da minha cidade, da cidade de Contagem. Eu quero reforçar o que eu falei no início. O Ivan, ele talvez você não viu ele na minha campanha, mas ele foi o braço direito, ele foi a pessoa mais importante das últimas 4 campanhas que eu concorri, foi a pessoa que lutou do meu lado e esteve junto. Então hoje eu quero deixar esse vídeo aqui gravado. Eu tô assim, realmente assim, conclamando aqueles que acreditam no projeto político que eu represento em Contagem hoje, que eu só não vou ser candidato esse ano, mas eu não saí da política, eu estou firme, nosso grupo está firme na política, e só que esse ano a gente entendeu que o apoio à candidatura do Ivan para o vereador em Contagem, para ser vereador em Contagem, é a nossa maior causa política na cidade de Contagem hoje, é a melhor forma que nós temos de contribuir. Eu tenho certeza que o Ivan será o melhor vereador da cidade de Contagem. Eu tenho certeza, anota o que eu estou falando para você assim. O Ivan sendo vitorioso esse ano, nos próximos 4 anos, você pode cobrar o nosso grupo. A Contagem terá o melhor vereador da cidade, porque eu conheço o Ivan. Eu sei da competência dele, eu sei da capacidade que ele tem de defender o que ele acredita e de ser honesto, sincero, verdadeiro com as causas que estão no coração dele. E mais do que tudo, Contagem está no coração dele. Então, Ivanzão, nós estamos juntos. Obrigado, Vamos para Cacá. essa luta Tamo esse junto. ano. Nós somos uma Vamos junto. família, somos um grupo, temos uma causa e vamos até o fim. Nós não podemos parar, porque tem muita gente que precisa da gente. Isso. Sem Deus te retroceder. abençoe, te dê muita força. Obrigado, Cacá. E seja Tamo junto. um daqueles que vai ensinar o que é a arte de servir. Isso. Vamos praticar essa arte de servir É isso aí. de maneira cada vez mais forte e também nesse ano de 2024, também nessa pré-campanha, também nessa futura campanha e com a bênção de Deus nesse futuro espaço de mandato. É isso aí. Valeu, galera. Vamos junto. Deus abençoe a todos.